Oi, gente. Tá repercutindo muito uma fala de Lula em que ele diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Mas o contexto da fala é muito importante e eu também vou fazer uma reflexão sobre o significado dessa expressão. Então vamos analisar o que disse Lula e depois vamos fazer uma análise, um comentário. Mas vamos lá. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos destacar. Enfim, vamos falar sobre o que ele disse ali. Ele teria vergonha de ser comparado com fascista, com nazista, com terrorista, e tem orgulho de ser chamado de comunista, e tem muitas vezes que merecem esse, entre aspas, ataque. Bem, aí é importante conhecer um pouco sobre a tradição do pensamento socialista, do pensamento comunista, sua origem, e também compreender um pouco do que Lula está falando ali. Lula não está dizendo que ser chamado de comunista equivale a ele, a qualquer um dos ditadores de regimes do chamado socialismo real ou variantes stalinistas, por exemplo. Nada disso. Ele está falando, é assim que eu interpreto, de uma tradição longa, diversa, com muitas pessoas diferentes, e ele se sentiria ofendido, e eu também, de ser comparado com fascistas, porque o fascismo, aonde ele existiu, ele sempre teve uma característica hostil à democracia, e ele sempre foi contrário à modernidade, contrário ao iluminismo, contrário ao conhecimento científico em termos do espírito do conhecimento científico, aquilo que o conhecimento científico quer produzir nas pessoas, o senso crítico. O fascismo sempre foi contra isso, sempre foi pela simplificação grosseira de questões complexas. Então, ser comparado com um fascista, com um nazista, ser comparado com regimes que existiram no passado, né, como o regime do Mussolini, do Hitler, do Franco na Espanha, Salazar, entre outros, e ser comparado com fascista no Brasil é remeter ao regime da ditadura militar brasileira e de forma mais contemporânea ao bolsonarismo, realmente é uma coisa vergonhosa. Eu, por exemplo, evito sair em público com minha camisa amarela da seleção brasileira, que eu gosto muito da camisa, porque eu não quero ser confundido com bolsominion, então eu não uso. Não uso em público porque eu entendo que é uma vergonha, sim. Mas ser chamado de socialista, de comunista, não é vergonha, nos orgulha. E por quê? Porque a origem do comunismo, a origem do socialismo veio de uma crítica ao capitalismo e uma crítica à concentração de renda, uma crítica a um sistema muito hierarquizado entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam mais de 16 horas, tinham crianças. Durante boa parte do século XIX, crianças trabalharam em fábricas de capitalistas. Ou seja, os capitalistas submeteram crianças a trabalhos terríveis, em que as crianças perdiam os dedos das mãos. Esse era o capitalismo do século XIX, em que Karl Marx, na Inglaterra, quando ele chegou na Inglaterra, ele viu esse capitalismo e ele já era crítico do capitalismo. Foi aí que ele foi na Inglaterra, vendo isso, que ele construiu a sua maior obra, criticando o capitalismo. E criticando o quê? Criticando um sistema que submete seres humanos a tamanha hiperexploração, a tamanha violência, jornadas de trabalho tão grandes. Aí muita gente vai dizer, mas a jornada de trabalho saiu de 16 horas, 14 horas e foi para 8 horas. Mas crianças deixaram de trabalhar nas fábricas. Mas o trabalhador ganhou o direito a férias. E sabe como todos esses direitos, todos, foram conquistados? Com luta de socialistas e de comunistas e de anarquistas de esquerda na Inglaterra, na Alemanha,
em todo o mundo, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, com greves no início do século XX, com movimentação e organização da classe trabalhadora, parte da classe trabalhadora se organizando até em clubes de futebol. Isso aconteceu e o Leonardo Pereira analisou isso em um livro sobre a história do futebol no Brasil. Que o futebol vem como uma coisa elitista, mas vira mecanismo de organização de setores da classe trabalhadora para lutar por direitos sociais. Isso aconteceu em todo o planeta Terra. E aonde aconteceram ganhos e a classe trabalhadora ganhou direito de férias, de diminuir a jornada de trabalho, de direito à saúde do trabalhador, todos os direitos e todos os avanços, a proibição do trabalho infantil, tudo isso veio através da luta de organizações, partidos políticos, sindicatos e outros movimentos sociais que foram influenciados pelo socialismo, pelo comunismo e por organizações anarquistas de esquerda. Muita gente faz associação, especialmente a direita, faz associação com os crimes do Stalin, com o autoritarismo do regime do Mao Tse-tung, ou com o Fidel Castro e problemas no regime cubano, críticas, algumas delas legítimas. E esses regimes têm que ser compreendidos historicamente, com críticas legítimas em relação a que eles merecem crítica, mas elogios naquilo que merecem. Tem que ser compreendidos na complexidade do que eles foram, não é? E os indivíduos históricos responsabilizados quando fazem muita coisa errada. O Stalin, então, perverteu grande parte dos ideais do comunismo, e eu já refleti aqui sobre isso, inclusive porque ele não substituiu a organização das fábricas por uma organização democrática, como Marx defendia. Quem for ler Guerra Civil na França vai ver que Marx defendia uma organização radicalmente democrática para os meios de produção. A classe trabalhadora, democraticamente, é que tinha que gerir os meios de produção. O stalinismo, e por isso que é correto chamar de stalinismo, não promoveu a democratização dos meios de produção, mas colocou burocratas do Estado para mandar nas fábricas, não é? Então, nos orgulha, e é correto o Lula falar que nos orgulha ser chamado de comunista e socialista, porque todas as vitórias, todas as conquistas da classe trabalhadora tem um percentual significativo de dívida com os movimentos socialistas, com os movimentos comunistas, com os movimentos influenciados pela luta de Karl Marx, de Friedrich Engels, de Antônio Gramsci, não é? Inclusive influenciados pela luta de pessoas que defendiam uma perspectiva democrática, libertadora, o próprio Marx, mas também o Eric Arthur Blair, George Orwell, entre outros. Então, não é vergonha nenhuma ser chamado de socialista, ser chamado de comunista, quando você lembra dessa história. Se alguém por comunista quiser me igualar a um stalinista ou um maoísta ou alguma coisa assim, eu simplesmente direi, como o Lula deve dizer, porque o Lula é um defensor da democracia, que somos democratas, que somos defensores da democracia, da liberdade, e líderes autoritários não nos identificamos com eles. Não nos identificamos. Muita gente pergunta, mas André, por que você é tão crítico do stalinismo? Talvez um motivo relativamente simples de entender é que pessoas como eu, se vivessem, e as pessoas que viveram no regime da União Soviética sob Stalin, foram mortas. Eu seria morto. Simples assim. Eu e pessoas como eu foram mortas, né? Que eram críticas, que defendiam a democratização dos meios de produção, que defendiam uma organização mais democratizada. O que aconteceu com essas pessoas? Foram exiladas, presas ou mortas. Então é óbvio que esses regimes nós não nos identificamos. Pessoas como eu que são democratas de verdade, né? Mas com os ideais do comunismo, do socialismo e com as conquistas que foram realizadas em praticamente todos os países do mundo onde essas conquistas existiram, elas têm uma dívida com esses movimentos. Os brasileiros que hoje tiram férias, trabalham 8 horas em vez de 16 e têm direitos trabalhistas, eles devem isso à luta do movimento socialista, à luta do movimento comunista, à luta
de todas essas pessoas. Eles devem isso, em uma certa parte, a pessoas como Karl Marx. Então, é motivo, sim, de orgulho ser chamado de comunista, ser chamado de socialista, desde que venha com a compreensão que isso em nenhum sentido nos iguala ou nos coloca conectados diretamente com ditadores ou autoritários. Agora, o que é que os fascistas produziram além de perseguições, violência e perda e de favorecimento dos interesses de grandes capitalistas e perdas para a classe trabalhadora? O que é que eles favoreceram? Disseminação de antissemitismo, xenofobia? Isso está na conta do fascismo, além de muitas outras coisas, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.